Vou te contar agora os aprendizados que eu tive gerenciando perfis com mais de 1 milhão de seguidores. Se você não sabe o que é gerenciando, quer dizer que eu produzo conteúdo para esses perfis. E nesse vídeo eu quero te contar alguns aprendizados, independente do tamanho do perfil que você tenha, ou se você já gerencia esses perfis também, independente do tamanho deles, esses aprendizados servem para você, porque eles são gerais. Primeiro ponto aqui de aprendizados que eu tive é com relação ao volume de conteúdo. Quanto mais seguidores as pessoas têm, mais volume de conteúdo elas precisam. Ao contrário do que a gente pensa, crescer um perfil faz com que você precise postar cada vez mais. Apesar de algumas pessoas falarem que não, na prática, quando a gente analisa as métricas, é melhor que a gente poste em volume para conseguir atingir o máximo de pessoas que está dentro daquela base do que a gente postar pouco. Porque a partir do momento que você posta mais, você consegue alcançar mais pessoas que estão ali dentro. Porque a questão não é nem você conseguir sair para fora da base e atingir para trazer novos seguidores. A questão é você conseguir alimentar as pessoas que já estão ali te seguindo. Essa é a maior dificuldade. Porque na maioria das vezes, se você chegou a um número de seguidores tão grande, você já tem um padrão do que funciona. Você já sabe o que vai dar certo, o que não vai, o que vai engajar, o que vai fazer as pessoas compartilharem. Mas é muito mais difícil você conseguir fazer com que o conteúdo seja entregue para a base. Primeiro porque não é um comportamento natural do Instagram, né? Ele não entrega necessariamente o nosso conteúdo para todas as pessoas da base. Então você precisa de volume para fazer isso, principalmente se você tem um objetivo de venda. Pensa que a pessoa já tomou a decisão de te seguir. Se nunca mais ela vê o seu conteúdo, dificilmente ela vai comprar. Então você precisa de conteúdo orgânico para alcançar essa pessoa. Você precisa fazer com que o seu conteúdo chegue nela de alguma forma e não só atinja novos seguidores, porque não adianta você ficar só colocando gente dentro do perfil, colocando gente do perfil, se você não consegue de fato converter isso em venda. Então, isso é dos primeiros aprendizados. Você vai precisar de volume de conteúdo. Quanto maior a conta, mais volume você vai precisar, se você precisa vender para aquela base ali. E a parte de crescimento, você já vai ter ela muito mais bem consolidada, porque você meio que já fez isso, você já meio que cumpriu esse papel. Um outro ponto de aprendizado é transformar o máximo de coisas que você consegue em conteúdos. Por quê? Quando a gente produz conteúdo, a gente fica pensando em criar, né? É sempre a ideia de, vou criar conteúdo, preciso fazer um conteúdo. Mas se você começar a pensar em como transformar um conhecimento da minha vida ou algo que eu preciso fazer em conteúdo, fica muito mais fácil, sabe? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de tomar água com frequência. Eu preciso tomar ali uma média de 3 litros de água por dia. Eu acabo não conseguindo tomar isso. O que eu fiz? Eu comprei essa garrafa aqui. É uma garrafa térmica. É uma garrafa que é muito boa, segura muito tempo a água. Você pode colocar gelo e o gelo fica aqui por horas. Ela é uma garrafa muito funcional, então é muito fácil de tomar, porque ela tem esse cadutinho aqui. E além disso, ela é absolutamente prática. Por quê? Porque eu tenho um negócio de MagSafe aqui, então eu consigo colocar o celular aqui. Eu só não consigo te mostrar porque meu celular tá gravando o vídeo nesse momento. Essa aqui eu consigo colocar um MagSafe e ela é muito genial por isso, porque eu posso carregar ela ao longo do dia, eu posso carregar ela por aqui. E além de ter a garrafa, a água que eu preciso beber, eu ainda tenho um tripé para qualquer lugar que eu for, para academia, para passear, ao longo do dia em casa. Então, às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa, eu só paro e coloco ela aqui. Percebe como eu acabei de criar um conteúdo com o fato do meu dia? Com uma dificuldade que eu tenho muito simples, com coisa que tá no meu dia a dia. E, inclusive, eu tenho um cupom de desconto para essa garrafa, que eu vou deixar aqui na tela. Você tem desconto se você comprar com o meu cupom lá. Mas enfim, não era sobre o cupom que a gente ia falar, né? Sobre essa criação de documentar, meio que transformar aquilo que já está acontecendo no seu dia a dia em conteúdo. Fica muito mais fácil de produzir em volume quando você faz isso, porque se você deixa para fazer, sempre pensar numa ideia e sempre pensar em algo que precisa sair ali milagrosamente, primeiro, é difícil atingir a base de seguidores, é uma coisa que de fato se torna mais difícil, porque pensa que as pessoas que estão na base, elas precisam de conexão, elas precisam de fato de engajar com você que está ali produzindo conteúdo. E isso fica difícil quando ela não tem um conteúdo profundo nesse sentido de estar relacionado mais com o seu dia, sabe? O conteúdo mais genérico ela já veio por ele. Então ela precisa de algo mais profundo. E geralmente o conteúdo mais profundo ele acaba vindo quando a gente aprofunda um pouco mais e traz coisas mais do dia a dia. O conteúdo profundo aprofunda um pouco mais. Maravilhoso isso. Próximo aprendizado é a validação de formatos. Existem formatos clássicos que funcionam em perfis que são tão grandes. As pessoas crescem porque elas insistem muito no mesmo formato de conteúdo. Então, ela cresce naquele formato e a partir do momento que você cresceu com o formato, você vai ter que repetir ele por muito tempo.
porque você não vai conseguir fugir dele se ele é aquele formato que está funcionando. Mas isso é muito bom, porque você tem um formato previsível, tanto para você quanto para a audiência. Se você fizer um formato que é simples de executar, é muito bom. Então, você validar formatos facilita muito o processo de criação, porque pensa, se eu tenho um perfil tão grande, com o objetivo de atingir a base de seguidores, eu não vou deixar de crescer, eu sempre quero crescer mais o perfil. Então, eu já tenho um padrão que funciona daquilo que cresce. Aqui, eu vou testando os outros formatos para atingir a base de seguidores, mas eu já tenho um muito bom que funciona. Então, é muito mais fácil quando você consegue validar formatos. E para crescer, geralmente, você vai ter que ter um formato de conteúdo validado. O que que é, né, o formato, caso você não entenda o que eu tô dizendo aqui? Formato é a forma que você vai fazer o conteúdo. Então, por exemplo, tem gente que faz conteúdo de diálogo, né? Que é a pessoa conversando com ela mesma. Tem gente que faz conteúdo que é tela verde, que às vezes tem um conteúdo no fundo e a pessoa tá aqui na frente. Ou tela dividida, que a pessoa tá aqui, tem alguma coisa em cima e a pessoa tá aqui. Isso são formatos. Então, a forma que a pessoa faz o conteúdo é o formato de conteúdo dela. E repetir esse formato e fazer com que ele funcione é meio que essa validação. Então, fiz um formato, funcionou muito bem, continuei fazendo, fiz 30 vezes ele sai funcionando, essa validação é essencial para que a minha produção de conteúdo seja mais sustentável, principalmente se eu tô falando de ter um volume de conteúdo muito alto. Um outro aprendizado também que eu tive gerenciando contas tão grandes assim, é que a gente vai testar muito conteúdo. E principalmente os conteúdos com pauta quente. Então, às vezes a gente vai testar formatos, temas, coisas nesse sentido, para conseguir atingir a base ou trazer novas pessoas. São muitos testes. Ainda que você tenha validação de formatos, você não fica preso naquilo, você quer mais. Então você precisa testar muito, muito formato, muita coisa, muita narrativa, testar tudo que você consegue para conseguir fazer com que o conteúdo seja cada vez mais entregue. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, o fato de ter uma conta grande não quer dizer que você vai ter uma boa entrega do conteúdo, quiçá um bom engajamento. Então você precisa testar muito para conseguir se relacionar com aquela base que está ali e fazer com que ela engaje de fato no conteúdo. Outro aprendizado essencial também é sobre a importância dos stories. Apesar do stories ser importante para todo mundo, né? Todo mundo precisa de fato produzir. Quem tem a base muito grande, acima aí de 1 milhão de seguidores, precisa muito dos stories, porque a maior dificuldade desses perfis é manter uma conexão com a audiência, fazer essa audiência converter. Pensa que quando a gente produz conteúdo, o nosso objetivo é elevar o nível de consciência da audiência. Então eu tenho uma pessoa aqui, ó, que, por exemplo, não sabe que ela tem um problema. E eu tenho uma pessoa que já sabe que ela tem um problema, mas ela não sabe que tem uma solução. Eu tenho a pessoa que sabe que tem um problema, sabe que existe uma solução, mas ela não decidiu muito bem qual a solução que ela quer. Eu tenho a pessoa que já sabe o problema, já sabe a solução, mas eu preciso convencer ela que a solução é aquilo que eu estou oferecendo para ela. Fazer isso é um processo muito longo. E quando você tem uma base muito grande, você não consegue a entrega de conteúdo para todo mundo. Então o Stories, ele vira meio que um outro ponto de elevação do nível de consciência do conteúdo. E se a pessoa não usa ele com estratégia, ele acaba sendo totalmente desperdiçado. Então, nesse tamanho de perfil, você precisa focar muito na elevação do nível de consciência para converter as pessoas. E isso só acontece se você de fato consegue amarrar tudo, pegar as pessoas em todos os pontos, principalmente no Stories. Porque as pessoas precisam confiar, elas precisam se conectar. E como elas não recebem o conteúdo naturalmente, a não ser que ela engaje ali para conseguir receber, você vai ficar à mercê do algoritmo se você de fato não produzir um conteúdo estratégico. Então, o Stories é muito essencial para a conversão e para aumento da conexão com a audiência quando a gente fala aí de perfis com mais de 1 milhão de seguidores. Um desses aprendizados que eu tive com perfis tão grandes, com certeza, é aplicado a vários perfis menores. Acho que a única ressalva que eu teria aqui é com relação ao volume. Quem não tem uma base de seguidores tão grande, não precisa investir tanto em volume, a não ser que realmente tenha uma super disponibilidade para isso e tenha interesse e queira de fato fazer isso. Mas na maioria das vezes pode ser prejudicial fazer se você não tem tanto domínio assim. Principalmente porque quando a gente fala de um perfil que tem 1 milhão de seguidores e tem um volume tão grande, você vai precisar de uma super equipe, né? A pessoa me paga para poder fazer aquilo para ela. E tem outras pessoas, né? Então sou eu produzindo, uma pessoa editando, uma pessoa criando arte. Então esse processo vai precisar de uma demanda muito grande. Você não precisa de volume para crescer. Geralmente as pessoas que crescem tanto, inclusive as pessoas que eu produzo conteúdo, o volume que elas fizeram de conteúdo para chegar a mais de 1 milhão de seguidores não foi tão absurdo assim. Ele se torna absurdo a partir do momento que você já pode contratar e consegue delegar aquilo para produzir de fato no volume. E que às vezes você não tem tempo para produzir conteúdo. Então, assim, se você não consegue fazer nem 3 posts por semana, você já vai contratar alguém, mas obviamente vai ter um custo muito menor do que uma pessoa que precisa, sei lá, postar 3 vezes por dia. Então, essa questão do volume é a única que eu tenho ressalvas aqui para perfis menores. Você não precisa de tanto volume assim, desde que você faça um conteúdo estratégico. Porque quem não faz conteúdo estratégico, aí aposta no volume mesmo, porque aí você vai ajustar na rota. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, lembra de curtir. Comenta aqui embaixo também o que você achou desses aprendizados. Tem algum aprendizado que você se surpreendeu, que você não esperava que fosse assim? E também lembra de seguir o canal, porque temos vídeos toda semana
nesse perfil falando sobre produção de social media, sobre produção de conteúdo e os meus aprendizados aí como social media.